Você já sentiu que pensar demais é um problema? Que quanto mais você entende as coisas, mais difícil se torna viver? Talvez você tenha notado que certas conversas parecem vazias, que as pessoas ao seu redor estão satisfeitas com distrações triviais, enquanto você se sente cada vez mais fora do lugar. A verdade é que há um preço na inteligência, um preço que ninguém fala. Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais pessimistas e brutais da história, acreditava que a inteligência não era um presente, mas uma maldição. Segundo ele, aqueles que veem a realidade mais profundamente não vivem melhor. Pelo contrário, eles sofrem mais. Eles são incompreendidos, isolados e até rejeitados pela sociedade. Afinal, a verdade não é algo que as pessoas querem ouvir. Eles preferem se apegar às suas ilusões confortáveis, viver no piloto automático sem interrogar nada. E aqueles que se atrevem a quebrar essa bolha se tornam uma ameaça. Talvez você tenha sentido isso em sua própria pele. Você tenta compartilhar uma ideia, um pensamento mais complexo, e tudo o que você recebe em troca são olhares vazios ou risadas desconfortáveis. Você percebe que o mundo não tem paciência para reflexões profundas. As pessoas querem respostas simples, entretenimento fácil, distrações que as fazem esquecer sua própria existência. O problema não é você. O problema é que a maioria das pessoas não está interessada na verdade, porque a verdade é perturbadora. E aqui está o grande segredo que Schopenhauer revelou: quanto mais inteligente você for, mais difícil será encontrar um lugar no mundo. Uma mente brilhante é uma maldição porque destrói ilusões e, quando você percebe que tudo ao seu redor, sociedade, relacionamentos, ambições humanas, é baseado em engano e autoilusão, você se depara com uma escolha: finge que não vê ou aceita a solidão do pensamento profundo. Se você já sentiu que sua inteligência o separa dos outros, que sua perspectiva sobre o mundo faz você questionar coisas que ninguém mais parece notar, então, este vídeo é para você, porque hoje vamos explorar o segredo oculto de Schopenhauer. Um segredo que pode mudar completamente a maneira como você vê sua própria mente e, talvez depois disso, você nunca mais vai querer ser inteligente novamente. Preparar? Então vamos lá. Se você já sentiu que sua inteligência o separa dos outros, não é imaginação, é real. E Schopenhauer não apenas sabia disso, como também provou filosoficamente por que isso acontece. Segundo ele, a inteligência elevada não aproximará as pessoas. Pelo contrário, cria um abismo. Pense nos momentos em que você tentou explicar algo mais profundo para alguém e percebeu que a pessoa simplesmente não conseguia acompanhar. Talvez você tenha falado sobre um livro, um conceito filosófico ou até uma observação mais sutil sobre a vida, mas, em vez de interesse, você encontrou tédio, impaciência ou desdém. Isso acontece porque a maioria das pessoas não quer pensar profundamente. Eles querem respostas fáceis, histórias simples e um mundo que não desafie suas certezas. Schopenhauer acreditava que a inteligência elevada cria isolamento porque a sociedade opera em um nível mais superficial. Ele comparou a mente humana a um barco. A maioria das pessoas está navegando perto da costa em águas rasas e previsíveis. Enquanto isso, os mais inteligentes são empurrados para o oceano aberto, um lugar vasto, profundo e solitário. Enquanto outros se divertem perto da praia, despreocupados, aqueles que veem ainda mais são forçados a enfrentar a terrível vastidão da realidade. Isso explica por que as pessoas extremamente inteligentes geralmente sentem que não pertencem a lugar algum. Eles veem os erros da sociedade, as contradições do comportamento humano, a futilidade, um lugar solitário, enquanto outros se divertem perto da praia despreocupados. Aqueles que veem ainda mais são forçados a enfrentar a terrível vastidão da realidade. Isso explica por que as pessoas extremamente inteligentes geralmente sentem que não pertencem a lugar algum. Eles veem os erros da sociedade, as contradições do comportamento humano e a futilidade de certas ambições. Mas, quando tentam alertar os outros, percebem que poucos querem ouvir. Pior ainda, aqueles que ousam desafiar a ignorância coletiva são vistos como arrogantes, pessimistas ou até ameaçadores. Este isolamento não é apenas social, também é emocional. Schopenhauer argumentou que a inteligência traz consigo um aumento na sensibilidade. Pessoas mais inteligentes não apenas entendem mais, eles se sentem mais.
Eles percebem as injustiças mais intensamente, sofrem ao ver a hipocrisia e têm dificuldade em estar em conformidade com a mediocridade. Isso cria um ciclo cruel. Quanto mais inteligente você é, mais profundamente sentir a dor do mundo e menos você pode compartilhá-lo com os outros. Mas se a inteligência realmente condena o isolamento, qual é o destino de grandes pensadores? Eles estão todos condenados a uma vida solitária e melancólica. Ou a algo ainda pior. Schopenhauer acreditava que a resposta não era apenas a solidão, mas o sofrimento. E é isso que discutiremos na próxima parte. Se este conteúdo estiver fazendo sentido para você, clique no botão de inscrição e assine o canal. Obrigado pelo seu apoio. Se o isolamento já parece um destino cruel, Schopenhauer nos adverte de algo ainda pior: a dor inevitável que acompanha a inteligência. Ele acreditava que o sofrimento de um homem está diretamente ligado à sua capacidade de percepção. Quanto mais profundo você vê o mundo, mais razões você deve se sentir frustrado, decepcionado e ansioso. A ignorância, por outro lado, protege as pessoas, permitindo que elas vivam em um estado de anestesia existencial. Mas por que a inteligência gera sofrimento? A primeira razão é óbvia: a realidade é dura. A maioria das pessoas passa a vida buscando prazer, distração e significado em coisas superficiais: dinheiro, status, relacionamentos vazios, dogmas religiosos. Para Schopenhauer, tudo isso é uma ilusão frágil. A pessoa sábia, que vê a realidade claramente, percebe como esses desejos são arbitrários e efêmeros. Ele vê que o mundo é motivado pelo caos, chance e irracionalidade humana. Com isso, perde-se a capacidade de enganar-se e acreditar que existe uma ordem justa ou um propósito supremo que orienta a existência. A segunda razão para o sofrimento dos sábios é a frustração com a mediocridade. O filósofo alemão argumentou que a grande maioria das pessoas opera em um nível mental mais baixo, não porque é incapaz de pensar, mas porque não querem. Eles preferem seguir o caminho mais fácil, aceitar respostas prontas e evitar qualquer reflexão que os obrigue a questionar suas vidas. O problema é que o homem inteligente não pode evitar esse questionamento. Ele vê além do véu das aparências e percebe a hipocrisia e as contradições do mundo. Quando ele tenta compartilhar essa visão, ele quase sempre encontra resistência, desdém ou hostilidade. A história está cheia de exemplos de pensadores que foram rejeitados, perseguidos e ridicularizados simplesmente por ver além do óbvio. Sócrates foi condenado à morte por desafiar as crenças da antiga Atenas. Nietzsche foi tratado como um louco por expor a fragilidade da moralidade tradicional. Giordano Bruno foi queimado vivo por afirmar que o universo era infinito. Esses homens não sofreram porque estavam errados, mas porque estavam bem cedo. Eles viram uma verdade que a sociedade não estava pronta para aceitar. E aqui chegamos à terceira e cruel razão para o sofrimento. Foi queimado vivo por afirmar que o universo era infinito. Esses homens não sofreram porque estavam errados, mas porque estavam bem cedo. Eles viram uma verdade que a sociedade não estava pronta para aceitar. E aqui chegamos à terceira e cruel razão para o sofrimento dos sábios: solidão existencial. Um homem de alta inteligência pode ter amigos, pode ter uma família, pode até estar cercado por pessoas. Mas, em seu âmago, ele sempre se sentirá sozinho, porque a inteligência cria uma barreira invisível entre ele e o resto do mundo. Ele pode tentar explicar sua angústia, suas reflexões, suas dúvidas mais profundas, mas ele quase nunca será completamente compreendido. Esse abismo entre a percepção profunda e a superficialidade coletiva é um dos maiores tormentos de uma mente brilhante. À luz de tudo isso, Schopenhauer nos leva a uma pergunta ainda mais perturbadora: se o pensamento leva profundamente ao sofrimento? A verdadeira felicidade é encontrada na ignorância. A única maneira de viver sem angústia é rejeitar o pensamento crítico e se render às distrações da vida comum? É exatamente isso que exploraremos na próxima parte. Se a inteligência leva ao isolamento e sofrimento, o oposto também deve ser verdadeiro, certo? Pessoas menos inteligentes parecem mais satisfeitas com a vida. Eles se preocupam menos com questões existenciais, não perdem tempo refletindo sobre a futilidade da existência e encontram prazer em coisas simples, entretenimento descartável, conversas triviais e rotinas previsíveis.
No final, a ignorância é realmente uma bênção? Schopenhauer acreditava assim. Para ele, a felicidade e a inteligência são inversamente proporcionais. Quanto mais alguém entende a natureza da realidade, mais difícil se torna encontrar alegria nela. Por outro lado, aqueles que vivem sem questionar simplesmente seguem o fluxo da vida sem carregar o peso do pensamento excessivamente profundo. Enquanto o homem sábio se anima com a realização da efemeralidade da existência, o homem comum encontra satisfação nas distrações momentâneas. Enquanto um filósofo reflete sobre o vazio da sociedade, a maioria das pessoas se ocupa com trivialidades e preocupações diárias. Isso acontece porque o cérebro humano não foi projetado para buscar a verdade. Foi projetado para sobreviver. O homem comum vive guiado pelo que Schopenhauer chamou de vontade de viver. O impulso cego que nos leva a buscar o prazer e evitar a dor. Questionar esse processo demais gera sofrimento porque desmantela as ilusões que tornam a vida suportável. Pense em como a sociedade glorifica a busca de sucesso, amor e status. Todas essas funções como um ótimo teatro coletivo que mantém as pessoas ocupadas. O homem inteligente percebe que, no fundo, tudo isso é temporário e muitas vezes sem sentido. Mas, ao perceber isso, ele se desconecta da alegria ingênua que mantém os outros motivados. Esse fenômeno pode ser observado em todos os níveis da vida. Em ambientes sociais, as pessoas mais populares e amadas não são necessariamente as mais inteligentes, mas as mais carismáticas, aqueles que sabem como jogar o jogo de coexistência sem questionar suas regras. No ambiente profissional, muitas vezes aqueles que se saem melhor não são os que pensam mais profundamente, mas aqueles que se adaptam melhor ao sistema, que seguem ordens sem hesitar, que não se deixam paralisados pela reflexão excessiva. No amor, aqueles que experimentam romances intensos e felizes geralmente não são os que analisam todos os detalhes, mas aqueles que se rendem sem medo à ilusão do momento. Isso nos leva a um dilema perturbador. Para ser feliz, é necessário desistir de inteligência? A única maneira de viver sem angústia é se contentar com uma visão superficial da realidade? Para Schopenhauer, essa foi a grande tragédia da condição humana. Aqueles que pensam muito sofrem, mas aqueles que não pensam vivem em uma ilusão. Portanto, ele acreditava que o homem sábio não deveria buscar a felicidade nos mesmos lugares que os outros. Se o prazer comum da vida vem da ignorância, então o que resta para quem vê além das aparências? Existe alguma maneira de encontrar um propósito sem se render à farsa coletiva? A resposta de Schopenhauer a esse dilema nos leva a um lado ainda mais sombrio da inteligência, a maneira como a sociedade trata aqueles que não se encaixam. Porque o problema não é apenas a solidão do pensador, mas a maneira cruel do mundo reage à sua existência. E esse é o tema da próxima parte. Se a felicidade está na ignorância, o homem inteligente não é apenas um estranho na sociedade. Ele é uma ameaça, e como qualquer ameaça, ele precisa ser neutralizado. Desde os tempos antigos, a humanidade tem um padrão perverso sempre que alguém vê além do óbvio e tenta expor verdades desconfortáveis. Essa pessoa é silenciada, ridicularizada ou até destruída. Schopenhauer entendeu esse mecanismo cruel da sociedade. Para ele, a mediocridade coletiva sempre sentirá um profundo desconforto na presença de um homem que pensa de maneira diferente. O motivo é que ele desafia a ilusão em que todos preferem viver. Enquanto a maioria se distrai com trivialidades, o pensador é quem aponta o absurdo da existência, a hipocrisia das instituições, a futilidade das ambições humanas. E como a maioria das pessoas não quer enfrentar essa verdade, a solução mais fácil é atacar aqueles que a revelam. A história está cheia de exemplos disso. Sócrates foi condenado à morte por corromper os jovens, isto é, para ensinar as pessoas a pensarem por si mesmas. Galileu foi perseguido por afirmar que a Terra girava ao redor do Sol, algo que desafiou o conforto da crença religiosa dominante. Nietzsche foi ridicularizado por expor a fragilidade dos valores morais e acabou isolado em sua loucura. Schopenhauer, por sua vez, gastou grande parte de sua vida ignorada. Sua filosofia considerou pessimista demais para a sociedade.
Mas não pense que esse fenômeno acontece apenas com grandes filósofos e cientistas. Isso acontece o tempo todo, em todos os níveis da vida. Você já notou como os grupos sociais tendem a rejeitar aqueles que não se encaixam? No trabalho, o funcionário que questiona as regras injustas é logo visto como um problema. Na escola, o aluno que não está em conformidade com respostas fáceis é rotulado como arrogante ou estranho. Nas interações sociais, aqueles que preferem conversas profundas a trivialidades geralmente se sentem deslocadas. O mundo não quer que você pense, ele quer que você obedeça. E aqui está a grande ironia: as pessoas rejeitam o pensador, mas ao mesmo tempo dependem dele. Todas as grandes inovações, todas as ideias revolucionárias, todas as mudanças que realmente moldaram a humanidade vieram de indivíduos que estavam em algum momento marginalizados por sua inteligência. O problema é que a sociedade apenas valoriza o gênio depois que ele está morto, quando suas ideias não representam mais uma ameaça. Mas então, se o homem inteligente é rejeitado, perseguido e condenado à solidão, o que ele pode fazer? Schopenhauer acreditava que havia apenas uma saída, um caminho alternativo para aqueles que se recusam a viver em ignorância. É precisamente sobre essa estratégia de sobrevivência sobre a qual falaremos na próxima parte. Se a inteligência leva ao isolamento, sofrimento e rejeição, a grande questão é: existe uma saída? Como alguém que vê além das ilusões da sociedade encontra paz em um mundo que parece não ter lugar para eles? Schopenhauer acreditava que havia apenas uma maneira de parar de procurar felicidade nos mesmos lugares que os outros. A maioria das pessoas encontra significado na vida através de distrações, carreiras, relacionamentos e status social. Eles estão presos na ideia de que a felicidade está no reconhecimento de outras pessoas, na aceitação do grupo e na obtenção de desejos materiais. Mas, para o homem inteligente, tudo isso soa vazio. Ele percebe que o sucesso geralmente não depende do mérito, mas da capacidade de estar em conformidade com as regras do jogo social. Ele vê que os relacionamentos podem ser baseados em projeções e interesses, e que a busca incessante do prazer é apenas uma tentativa de escapar do vazio existencial. Então, qual é a alternativa? Schopenhauer acreditava que a única maneira de sobreviver à própria inteligência era mudar radicalmente o modo de viver. Para ele, a pessoa sábia deve abandonar a necessidade de aprovação externa e buscar satisfação em áreas onde a mediocridade da sociedade não pode interferir. Isso significa 3 coisas. 1. Abrace a solidão como liberdade. A maioria das pessoas teme estar sozinha porque, sem distrações, elas são forçadas a se enfrentar. Mas Schopenhauer via a solidão como um privilégio. Ele argumentou que o homem verdadeiramente inteligente nunca está sozinho porque sua própria mente é um universo rico o suficiente para explorar sem uma constante necessidade de companhia. Ele defendeu que, em vez de ficar angustiado com a falta de conexões superficiais, a pessoa sábia deveria usar seu tempo para reflexão, estudo e autoconhecimento. 2. Procure refúgio em arte e filosofia. Para Schopenhauer, as únicas experiências humanas verdadeiramente puras são aquelas que não servem a propósitos práticos, como arte e contemplação filosófica. Ele acreditava que a música, por exemplo, era a forma mais alta de arte porque permitia que os humanos transcendessem a realidade brutal e acessem algo mais profundo. Em vez de se envolver em preocupações mundanas, o homem sábio deve se refugiar em atividades que expandem sua mente sem exigir a aprovação social. 3. Rejeite a ilusão da felicidade e aceite serenidade. O maior erro do homem inteligente, segundo Schopenhauer, está tentando encontrar a felicidade nos mesmos moldes que a sociedade comum. A inteligência faz com que o indivíduo perceba que a felicidade completa é uma ilusão. E quanto mais cedo ele aceita isso, mais livre ele se tornará. O objetivo, então, não é buscar felicidade artificial, mas alcançar um estado de serenidade. Isso significa reduzir os desejos, evitar o envolvimento excessivo com as trivialidades do mundo e encontrar prazer na própria existência sem depender de fatores externos. Essa filosofia pode parecer dura, até cruel, mas há algo libertador nisso. Porque quando você para de procurar no mundo algo que ele nunca pode lhe dar, você se liberta.
Você para de ficar frustrado com as pessoas, com instituições, com o sistema. Você aceita a realidade como é e aprende a viver com as margens dela sem ser controlado por ela. Ponto. Mas então, se o caminho do pensador é se distanciar do mundo comum, qual é o destino final para quem segue essa jornada? O que acontece com aqueles que abandonam as ilusões da sociedade e decidem viver apenas pela verdade? Schopenhauer teve uma resposta para isso, e essa resposta é o que discutiremos na parte final. E então chegamos ao ponto final dessa jornada. Qual é o verdadeiro destino do homem que vê além? Se ele não pode se encaixar na sociedade, se a felicidade convencional o escapar, se sua mente é um presente e uma maldição, qual é o fim inevitável para quem se recusa a viver em ilusão? Schopenhauer não tinha ilusões românticas sobre esse destino. Ele sabia que a inteligência, quando levada às suas consequências finais, condena o indivíduo à solidão e mal-entendidos. O pensador nunca encontrará conforto nas distrações da vida comum e nunca será totalmente aceito por aqueles que vivem automaticamente. Mas isso significa que ele está condenado ao sofrimento? Não necessariamente. O verdadeiro segredo está em tentar escapar desse fardo, mas ao aprender a carregá-lo com dignidade, o homem que entende a natureza da existência e aceita a realidade como é, sem as camadas de ilusão que a maioria das pessoas precisa suportar a vida, alcança um tipo de liberdade que poucos saberão. Ele não busca significado fora de si, não se importa com a aprovação de outras pessoas e não se permite ser escravizado pelo desejo incessante por mais. Ele entende que o mundo sempre foi caótico, injusto e indiferente, e ao aceitar isso, ele se torna imune às decepções que destruem os outros. Schopenhauer acreditava que o homem sábio deveria abandonar qualquer esperança de transformar a sociedade ou ser entendida por ela. Em vez disso, ele deve se dedicar a cultivar sua própria mente, a apreciar arte, filosofia e contemplação. Ele deve ser um espectador do mundo, não um prisioneiro. Mas essa conclusão levanta uma questão desconfortável. Vale a pena ser inteligente se a ignorância trazer felicidade? E sabedoria traz isolamento? A busca do conhecimento é uma escolha racional ou devemos optar por permanecer em ilusão como todos os outros? Agora, quero saber sua opinião. Você acredita que a inteligência realmente condena o sofrimento? Ou acha que é possível ser inteligente e, ao mesmo tempo, encontrar a felicidade? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. E antes de ir, não pare aqui. O próximo vídeo é essencial para continuar essa jornada de reflexão. Há algo importante nele que você precisa ouvir. Assista agora e continue expandindo sua mente. Vejo você lá. Vejo você lá.